para falar de um tema tão interessante, né? Trazer essa palestra para vocês sobre os perigos das mídias sociais, né? O cristão e as redes sociais. Vamos orar, vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Deus esteja nos fazendo refletir junto com Ele, em meio a esse tema e tempo tão difícil que a gente tem vivido, né? Tão importante a gente pensar. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, obrigado por nos capacitar, Senhor, para estarmos aqui compartilhando, Senhor, essa palavra com os irmãos. Que essa palestra venha falar aos seus corações, que o tema venha realmente trazer reflexão e que eles possam, Senhor Deus, fazer uma autoavaliação de como está a sua vida e o seu relacionamento com a tecnologia. Obrigado, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, para falarmos com os nossos irmãos e edificarmos o reino do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, já que eu vou falar tecnologia, então deixa eu fazer com que a minha tecnologia não atrapalhe vocês e nem a mim nesse momento. Então deixa eu colocar aqui o celular no silencioso, senão eu vou falar de tecnologia e ela vai estar atrapalhando a gente aqui. Bem, vamos lá. Já que a gente vai falar de tecnologia, vamos primeiro refletir sobre o que é o termo tecnologia. Tecnologia tem origem grega, formado pela palavra tekne, que significa arte, técnica ou ofício, e por logos, que é o conjunto de saberes. Então, é utilizado para definir o conhecimento, os conhecimentos que permitem você fabricar objetos ou modificar o meio ambiente, com vistas, obviamente, a satisfazer as necessidades humanas. Então, tecnologia é exatamente esse conhecimento que te leva a saber como modificar, como obter do ambiente, obter da criação, obter das coisas que Deus criou, aquilo que é necessário para facilitar a vida humana, para trazer um certo conforto, para ajudar a nossa vida, para, de fato, trazer benefícios e serviço uns para os outros. A grande questão, para a gente começar a pensar sobre isso, é que a gente não pode demonizar a tecnologia. É muito comum isso para a igreja, gente, infelizmente. Nós temos uma resistência. Nós achamos que determinadas, quando eu falo inovação, não estou falando inovação que conflite com a doutrina, é óbvio. Mas estou falando de inovação como a tecnologia, de fato, ela traz para nós. Nós não podemos demonizar ela, mas é importante para que a gente não venha demonizar a tecnologia, como na história, muitas vezes as igrejas acabam fazendo, é encarar a tecnologia com a perspectiva bíblica correta, que é o quê? Basicamente, é você encarar a tecnologia como o efeito da graça comum de Deus. O efeito da graça comum de Deus para beneficiar a vida do homem, para beneficiar a vida humana. Se você for lá para Gênesis, capítulo 1, verso 28, para quem é ligado aí na teologia reformada, sabe do que eu estou falando quando a gente diz respeito ao mandato cultural. Gênesis 1, 28 é a ordem que Deus dá para Adão e para Eva, para que como seres humanos eles possam vivenciar a experiência de ser imagem e semelhança de Deus nesse mundo. E aqui o texto de Gênesis 1, 28 diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e aí fica atento aos dois termos, sujeitai-a, sujeitar a terra, e dominai sobre, e aí ele vai dando uma sequência de seres vivos, peixes do mar, aves do céu, todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, nós temos duas palavras muito importantes aqui: sujeitar e dominar. O que é isso? O que é sujeitar a criação? Nós percebemos que o texto de Gênesis, a Bíblia inicia dizendo que a terra era sem forma e vazia.
E o texto nos apresenta que Deus, com o passar do tempo, ele vai agindo no processo criativo e ele vai então transformando aquilo que era sem forma em vazia em uma coisa com formas definidas, com significados. Ele faz separação da luz e das trevas. Ele começa então a fazer esse trabalho dando sentido e significado às coisas criadas, ou seja, dando forma àquilo que estava sem forma e enchendo aquilo que estava vazio. Enchendo de quê? De vida, diversidade, enchendo de criaturas, cores, beleza, sabedoria, inteligência. Tudo isso então Deus criou segundo a sua vontade. E aí Deus cria o homem no sexto dia, e lá então ele coloca o homem com a missão de quê? Encher a terra, isso por meio da família, sujeitar e dominar. Hoje eu estava lá em casa jantando, e aí a gente comendo lá um bolo e uma coisa, e aí eu disse para os meus filhos, eu disse, olha só, esse bolo aqui, isso é ovo, trigo, fogo, todos os elementos que você vai encontrar na criação de Deus, sendo trabalhados para obter um novo sabor, um alimento diferente, a partir da nossa sabedoria e do conhecimento humano. Ou seja, nós sujeitamos e dominamos aqueles elementos para produzir um sabor, para produzir um alimento diferente. E é exatamente isso que vai acontecer. O ser humano, então, dentro da vontade de Deus, ele vai pegar os elementos da natureza, os elementos brutos, e ele vai começar, então, a utilizar-se de sua criatividade, sabedoria, inteligência, sujeição e domínio, e ele vai começar a obter novas dimensões dessa criação, sujeitando a realidade, sujeitando o mundo ao seu benefício, ao benefício do próximo, ao serviço, ao exercício dos dons, da beleza, da criatividade, da inteligência. A tecnologia, então, é essa forma de sujeição da criação, produzindo formas e preenchendo a terra com diversidade criativa de Deus. Assim, por meio da tecnologia, nós temos oportunidades para servir o próximo. E aí, para a gente pensar um pouquinho mais em como a tecnologia ela foi usada por Deus, toda tecnologia é um conhecimento aplicada por meio de técnicas para produzir um determinado resultado que vai facilitar minha vida. Por exemplo, a tecnologia da escrita. O que é a tecnologia da escrita? É um método de conhecimento que faz com que eu possa transformar a linguagem em símbolos. E essa linguagem transformada em símbolos vai me fazer poder transmitir conhecimento a outras pessoas que conhecem aquela simbologia utilizada. Mas, no entanto, para que eu possa escrever, eu tenho que ter algo, um lápis para escrever, um objeto que possa produzir alguma impressão num determinado papel, ou pedra, ou parede, como os desenhos rupestres. E aí eu vou conseguir, então, transmitir o meu conhecimento no tempo e no espaço. Quando, então, eu escrevo num papiro, num papel, numa parede, eu estou transmitindo o meu conhecimento adiante para pessoas que também conhecem a tecnologia da leitura. Deus, então, utilizou esse tipo de tecnologia, que talvez você nunca tenha pensado que isso é tecnologia, mas isso é o conhecimento técnico aplicado ao serviço do homem. E Deus usou essa tecnologia para, por exemplo, por meio dos pergaminhos e papiros, transmitir o conhecimento eterno de sua revelação. O Antigo Testamento, então, são essas técnicas utilizadas para transmitir entre gerações, geograficamente, o conhecimento da revelação de Deus. Deus também usou essa tecnologia para favorecer uma ação histórica que nós somos reflexos dela.
a reforma. A reforma protestante só foi possível por causa de uma tecnologia. É óbvio que tem a mão de Deus, é claro. Mas o que eu quero que você reflita aqui é que Deus estava fazendo uso da tecnologia para o serviço de sua obra. E isso aconteceu quando Gutenberg inventou aquilo que a gente conhece como a imprensa, que era o quê? Eram tipos que eram pequenos pedaços de metais com letras cravadas nele, e era montado então o texto naquele metal ali, e passava-se uma tinta. E aí o papel vinha, você colocava o papel e aquela tinta você imprimia. Com aquela tinta, o texto que ficava. Então você não precisava mais escrever manualmente aquilo que você queria transmitir. Só era você montar então a tipografia e passar a tinta e multiplicar o número de folhetos, de textos, de panfletos. E foi isso que acelerou o processo da reforma. Por quê? Porque começou a se escrever teses, começou a se escrever pensamentos dos reformados, começou a se multiplicar os escritos da palavra de Deus, e essa tecnologia começou a incentivar as pessoas que nem todos sabiam ler, era uma minoria que conseguia ler naquela época, que compreendia a tecnologia da escrita, e isso multiplicou-se então a necessidade por escolas para a formação das pessoas que aprendiam a ler e começavam também a ler os materiais que os reformadores escreviam. Isso acelerou demais a reforma. Ou seja, muitos historiadores, pesquisadores sabem muito bem que só é possível você ter a reforma como de fato nós tivemos por causa da tecnologia da imprensa. Foi o que possibilitou então a reforma de acontecer. Depois de Gutenberg, nós tivemos outro cara também chamado Zuckerberg. Esse cara chamado Zuckerberg, ele então intensificou o uso das mídias sociais. As mídias sociais, então, se transformam nessa plataforma de compartilhamento do conhecimento. E a partir do compartilhamento do conhecimento, eu consigo agora ter uma nova reforma. Alguns teólogos já estão afirmando que nós estamos vivenciando uma nova reforma. São tantos as pessoas que têm tido acesso a uma teologia saudável, estando em lugares onde essa teologia saudável não existia. E essas pessoas, por ter acesso agora a essa teologia saudável, eles estão ou formando igrejas com uma doutrina saudável, ou então deixando determinadas igrejas e buscando igrejas que possuem esse tipo de doutrina. Existem igrejas que os seus membros começam a questionar a doutrina que está sendo ensinada, porque eles começam então a serem alimentados pela internet e começam então a perceber que tem coisa errada sendo ensinada. Isso tem conduzido um movimento também, de certa forma, um movimento que para alguns é encarado como uma reforma digital. Então, é óbvio que eu não posso negar que a tecnologia, ela é útil nas mãos do Senhor para o benefício de sua obra. No entanto, por outro lado, assim como tem se multiplicado uma teologia saudável na internet, também as heresias se multiplicam. Os falsos profetas. Dê uma olhada nos maiores pastores influenciadores de uma doutrina correta e compare com outros que normalmente são muito adorados e amados pelos jovens, e dê uma olhada no número de seguidores que esses caras têm. Às vezes é 4, 5, 10 vezes mais seguidores que aqueles com uma teologia saudável têm. Aí você tem uma explosão o quê? De pastores midiáticos. Você vê mais foto do cara. O cara é um pastor Tumblr, né? Que é o cara que está lá, cada foto, show. E você vê claramente que o objetivo do cara não é promover a doutrina ou o que ele ensina, é promover ele mesmo. É foto dele, é foto da mulher, é foto do casal, é foto dos filhos, é foto de não sei quem. E aí embaixo você vê lá comentários até bíblicos. Mas você vê que o alvo dele não é promover a mensagem, é promover o mensageiro. E aí nós temos os efeitos que são negativos. Mas então, por que a gente, diante de uma tecnologia, algo tão bom, algo tão útil, porque afinal de contas,
Eu me pergunto, não tem nenhum pastor aqui da antiga, né, da antiga geração aqui, se tivesse aqui eu perguntava a ele. Mas eu me pergunto, como é que os pastores antigamente conseguiam pastorear sem o WhatsApp? Eu não consigo entender como é que eles conseguiam, porque hoje com o WhatsApp a gente resolve tanta coisa, meu amigo. Resolve, aí o cara tem uma dúvida, a gente consegue separar o que é aconselhamento mais rápido do aconselhamento mais sério. O que é mais sério você faz face a face, o que é mais rápido você diz, dá uma lida nesse texto aqui, depois a gente conversa. Mas você resolveu à distância. Questões administrativas da igreja, problemas aqui, problemas ali, alguns deles dá para se resolver de uma maneira muito mais rápida. Grupos, avisos e diversas coisas, e eu me pergunto como é que os caras faziam. Uma vez eu perguntei para um pastor, ele disse assim, rapaz, a gente fazia o seguinte, a gente anotava tudo, esperava o culto do domingo para poder esperar os irmãos chegarem na igreja. Quando eles chegavam na igreja, aí é que a gente chegava com aquele papelzinho na mão e dizia assim, fulano, tem que ver isso e isso, fulano tem que ver isso e isso. Ou então você ligava para a casa dele e marcava um horário com ele. Agora, se ligasse para a casa dele, ele não estivesse em casa, aí pedia para anotar o recado. Hoje a gente tem isso, muito mais rápido. Então existem benefícios disso, sim, mas existem também malefícios do que a tecnologia pode trazer. Mas a grande questão é, o problema da tecnologia é a tecnologia? Não. O problema da tecnologia é o coração humano diante dela. Por exemplo, se a gente for olhar, o primeiro problema que houve com tecnologia na Bíblia está descrito lá na Torre de Babel. Lá em Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao 4, nós vemos o seguinte. O texto diz, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale, que é um terreno plano, na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, olha a linguagem, a lógica deles. Façamos tijolos. Queimemo-los bem, ou seja, vamos aprimorar o processo de fabricação do tijolo. Vamos fabricar um tijolo melhor. Vamos aprimorar a tecnologia do tijolo. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade. Estão usando agora a tecnologia para edificar uma cidade, um prédio, para fazer um grande prédio. Uma torre cujo cume toque nos céus. Agora olha a motivação. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Você diz assim, qual é o problema aqui? Leia no contexto que você vai ver que Deus disse assim, vocês devem se espalhar pela terra e dominá-la. Logo após o dilúvio, Deus deu essa ordem para Noé e sua família. E aqui esse povo está dizendo o quê? Não, a gente não vai cumprir essa ordem não, de encher a terra, essa coisa, não. A gente vai sujeitar e dominar para nosso propósito, que é o quê? Vamos nos unir, vamos fazer um tipo de globalismo. Nesse globalismo a gente vai conseguir uma ideologia, uma nação, um pensamento, que nós vamos conseguir alcançar um patamar de importância, de grandeza, que nós não vamos precisar de Deus, e vamos fazer um nome muito grande sobre a terra. Vamos dominar a terra para nossa glória. Era esse o objetivo deles. Ou seja, eles estavam utilizando a tecnologia para um benefício pecaminoso, para alcançar um alvo pecaminoso. Qual foi a reação de Deus diante daquilo? Gênesis 11, 5 a 7. Deus, então, diante disso, Deus disse, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ou seja, aí você diz, isso não é bom não? Não, é ruim. Quando a gente lê no contexto, a gente vê que quando a população mundial se multiplicou a níveis muito elevados antes do dilúvio, as intenções, o texto bíblico diz que as intenções do coração dos homens era continuamente mal. Gente, maldade, pecado, ele é contagioso. Você diz, não, mas a gente não já nasce com a natureza pecaminosa? Sim, já nascemos. Mas, deixa eu dizer para você um efeito contagioso do pecado.
Você estava na cidade grande, você via determinados comportamentos dos jovens na cidade grande que você ficava meio assustado. Quando você ia para o interior, você via que o comportamento dos jovens do interior era diferente. Era um pouco mais comedido. Vai hoje no interior ver o comportamento dos jovens do interior. Está igual ao comportamento dos jovens da cidade. Por quê? Quando eu digo comportamento, comportamento mal, viu gente? Por quê? Porque se perdeu a inocência daquilo que se tinha no interior antigamente. Por causa dessa comunicação que hoje as mídias, as séries, os filmes, essa cultura da perversão que esses elementos da tecnologia conseguem levar por meio dos cabos, por meio da fibra óptica, por meio das ondas de rádio. E a gente tem esse problema. E aqui então, Deus, ele vendo aquilo, ele diz, olha, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. No momento que eles olharem para isso, se unirem da forma como estão se unindo, para construir uma torre de modo arrogante, essa arrogância deles vai levar eles a fazerem coisas muito piores com a arrogância deles. É isso que acontece. Veja os regimes totalitários, observe como é que se comportam os governos totalitários. O cara simplesmente acorda de manhã e diz, como na China, né, isso já aconteceu, o cara simplesmente ele decidiu que todos os jovens deveriam ter o cabelo igual ao dele. E os jovens tinham que cortar o cabelo igual ao cabelo do ditador. Que loucura, né? Como é que o cara... Para padronizar o povo. Parece uma coisa louca, né? Mas não tem limites para quem tem poder. Esse é o grande problema. E aí ele diz, eia, desçamos e confundamos ali sua língua para que não entenda um a língua do outro. Mas por que o ser humano age dessa forma? Porque o ser humano ele tem essa atitude diante daquilo que pode ser tão bom para a vida humana. O ser humano tem um problema, tem uma limitação. Deus deu a ele a terra, a criação, os bens, as matérias-primas, deu a ele tudo isso para que ele possa dominar. A gente está aqui, vocês estão sentados em madeira, a gente está debaixo de gesso, de PVC que vem do petróleo, aqui a gente tem parede que vem do cimento, que vem do calcário, ou seja, a gente estou pisando aqui em uma cerâmica, ou seja, nós temos aqui diversos elementos que foram extraídos da natureza e estão trazendo benefício para nós, beleza, naquelas florzinhas que estão ali, música, nos instrumentos que a gente viu aqui tocar. Tudo isso é a manifestação da multiforme graça de Deus, agindo pelo método da graça comum para todas as criaturas, sendo elas crentes ou descrentes. A diferença está na intenção com a qual a tecnologia é usada. Mas por que o ser humano tem essa intenção tão negativa quando ele está lidando com aquilo que Deus permitiu que ele criasse, ou a criação que Deus permitiu que ele usasse? Sabe por quê? Porque Calvino, ele disse uma coisa interessante, ele disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E não é porque Calvino disse isso não, é porque a Bíblia nos dá essa conclusão, quando nós olhamos para textos, por exemplo, como o de Ezequiel, que mostra que nós somos seres idólatras, nós erguemos ídolos em nossos corações. Com base nisso, a gente precisa entender um pouco do mecanismo da idolatria. Eu não tenho tempo aqui para trabalhar esse mecanismo com vocês, o mecanismo teológico da idolatria e comprovar ele biblicamente para vocês. Então, eu espero que vocês confiem no que eu estou dizendo. Se não confiar, você pode pegar livros como Deuses Falsos, de Timothy Keller, você pode pegar, Você se torna aquilo que adora. Então, tem vários livros aí que vão te ajudar a entender um pouco sobre isso. Mas o mecanismo da idolatria, como dito lá em Romanos, capítulo 1, é quando o ser humano ele nega o Criador. O Criador, ele é a origem do sentido, da provisão e da satisfação plena para nós. Nós então ignoramos o Criador como aquele que não traz sentido para nós, ou seja, eu defino sentido para as coisas, eu quero dizer o que é e o que não é, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou cachorro, se eu sou papagaio, eu é quem quero dizer. Provisão, eu não preciso dele, eu defino do meu jeito, o meu cartão de crédito é meu provedor e nada me faltará, meu pastor e nada me faltará. Satisfação eu encontro nas coisas criadas, não em Deus, não é Ele que me garante plena satisfação. Eu encontro nas coisas, eu encontro no sexo, eu encontro na bebida, na comida, eu encontro na diversão, nas festas, nos amigos.
Ou seja, eu desprezo o Criador e eu passo a confiar nas coisas criadas. Ou seja, Ele criou para que eu possa fazer uso dessas coisas. O que é que eu faço? Eu pego essas coisas que eu deveria fazer uso para a glória de Deus e eu passo agora, ao invés de confiar nele como fonte de alegria e satisfação e provisão, eu passo a confiar nas coisas criadas como a minha fonte de confiança, de alegria, de provisão, de satisfação. E aí eu pego as coisas criadas que estavam aqui para me servir e ponho elas e passo eu a servir essas coisas. E elas se tornam o meu Deus. E aí, consequentemente, o que é que acontece? Eu começo a entrar numa espiral de depravação visível. É como um cachorro que corre atrás do próprio rabo. Por quê? Pensa bem, eu olho para o sexo e digo assim, o sexo é que me define. O meu desejo sexual define quem eu sou. Por quê? Porque a gente hoje vive na geração da idolatria sexual. Nós vivemos nessa geração. Então, o sexo passou a ser um Deus. Ele é tão Deus que agora o que eu desejo sexualmente é que vai definir minha identidade. Ou seja, minha identidade não é mais Deus que diz, não. Minha identidade quem diz é o meu desejo. Ele é que é minha identidade. Ele é quem define meu significado, meu sentido, minha existência. Isso é complicado, gente. E aí o que é que acontece? Imagina que aí eu defini minha identidade. Minha nova identidade foi aquele meu desejo. Mas imagina que daqui a 10 anos o meu desejo muda. Aí minha identidade vai mudar de novo. Aí agora, para resolver isso, criaram o gênero fluido, que ele fica oscilando. Por quê, gente? Porque eu estou não mais olhando para um referencial estático. Deus é um referencial que não muda. Deus não muda, a palavra dele não muda, a vontade dele não muda. Quando eu olho para Deus, eu tenho um referencial estático que não muda. Se eu olho para as coisas, é igual, por exemplo, alguém chegar para você e dizer, onde é que tua casa? Ele diz, rapaz, tu vai passar por uma casa verde, é uma casa grande, que ela tem um telhado bem rústico e ela é verde. Quando tu passar por essa casa, a minha casa é a vizinha. O que é que você deu para o cara? Você deu para o cara um referencial que se o dono da casa vizinha pintar a casa, mudar o telhado, a pessoa não vai achar mais tua casa. Porque você deu para ela um referencial que muda. Um referencial que não será para sempre aquilo ali. Como, por exemplo, o pessoal pergunta, pastor, onde é que você mora? Eu digo, rapaz, eu moro próximo do Rede Bairro. O cara diz, mas Rede Bairro, onde é que fica? Agora já é Rede Compras. Mas aí, se eu disser que agora, se eu cadastrar isso em algum site, alguma coisa, um disso vai mudar. E agora? Pronto, perdeu o referencial da minha casa saiu do lugar? Não, continua no mesmo lugar. O problema foi porque eu usei um referencial que não é eterno. É isso que acontece na idolatria, gente. Nós passamos a adorar uma coisa, e essa coisa, quem aqui já... Eu já fui roqueiro de andar de preto. E botar uns anel de caveira. Hoje eu acho isso ridículo, né? Eu me lembro e acho ridículo. Mas por que eu acho ridículo hoje? Porque na época para mim era massa, meu irmão. Era massa demais. Eu não sei nem se massa essa palavra é usada mais, né? Acho que é mara, né? Que vocês usam, os jovens usam agora. Mas não sei, mas massa, da minha geração, massa é uma coisa muito massa, né? Não sei se hoje ainda é massa, né? Mas, oi? É cringe. Pronto, eu já sou cringe, né? Pronto, já estou sabendo disso. Já sou cringe. Gente, oi? Continua massa, né? Eu espero que continue massa. Senão eu estou fazendo feio com um jovem lá da igreja, né? Eu digo, isso é massa, velho. Eu acho que o cara diz, isso é um velho, vai falando uma linguagem que a gente... Ou seja, gente, tudo é mutável. E aí a idolatria faz isso, porque eu passo a tomar aquilo como referência, aquilo me define, só que um dia aquilo muda e eu vou ter que mudar. Ou seja, eu vou entrar numa espiral de mudança que nunca acaba. Isso é cansativo. É isso que a idolatria faz. E aí, meus irmãos, o problema é porque toda idolatria é contagiosa. Deixa eu falar para vocês a partir de um texto. 1 Coríntios capítulo 15, versos 33 e 34, Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus.
digo para vergonha vossa. O que é que acontece? Paulo aqui estava combatendo os falsos apóstolos que estavam dentro da igreja de Coríntios. E esses falsos apóstolos aqui estavam ensinando um Deus que não era o Deus verdadeiro. Estava ensinando um Deus para benefício deles, ou seja, estava ensinando um ídolo. E muitos crentes daquela igreja estavam seguindo esse ídolo. E aí Paulo então diz, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, a idolatria desses caras estava sendo ensinada para aquele povo, e a conversação daquele povo com aqueles falsos mestres estava corrompendo o coração daquele povo. É isso que Deus diz no deserto para o povo de Israel. Não se corrompam com os costumes das nações vizinhas. Não se ponha em julgo desigual, você vai se corromper. E aqui então, outro texto, Mateus capítulo 15, verso 8 a 11, Jesus diz, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Quando Jesus está dizendo sair da boca, ele não está fazendo referência a você cuspir ou você falar. Ele está fazendo referência a todo produto da ação do homem. Se eu chegar aqui e der um pulo, você vai dizer, é um doido, porque o que me levou a pular foi a doidice. Tudo que eu faço, deixo de fazer, falo ou deixo de falar, o que eu digito, é fruto do que esse texto diz. É o que está saindo da minha boca. Ou seja, é o que eu quero comunicar. Minha gesticulação é minha comunicação. E então o que o texto está dizendo é que o que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai. Ou seja, o que contamina o homem sai da boca. É aquilo que ele comunica. E o texto então, ele continua mais à frente dizendo assim, Mateus 15, 17 a 20, vai ficar mais claro para você agora. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora? Ele não está falando de comida não, gente. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. O coração é uma fábrica de ídolos. Ezequiel diz que nós erguemos ídolos. Coisas que nós confiamos, nós erguemos em nosso coração. As nossas idolatrias estão aqui. Só que o problema é que a minha idolatria, que está aqui, produz comunicação por meio das minhas ações, palavras, atos, omissões, publicações. É por isso, então, que ele diz, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ou seja, o que o homem produz vem do coração, e isso contamina o homem. Os nossos pecados são contagiosos. Sabe por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Lembra aquela frase que sua avó lhe dizia? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Não tem essa frasezinha que sua mãe ou sua avó te dizia? É a mesma lógica. E aí você pode perguntar, o que as mídias sociais têm de perigo nisso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se existisse a Bíblia atualizada da tecnologia, a gente poderia dizer, as más publicações corrompem os bons costumes. Ou então, o que contamina o homem não é o que sai da boca, não é o que entra na boca, mas é o que ele digita ou compartilha. A versão da Bíblia tecnológica. E aí vamos pensar um pouquinho sobre quais são os perigos então das mídias sociais, de uma maneira mais teológica, filosófica. Antes, com o surgimento da internet, e aí alguém aqui, aí levanta a mão quem conhece esse som. Eita, olha aí, estou descobrindo os crunge, sei lá. Estou descobrindo a galera. Esse era o som, não fiz muito bom não, viu gente? Foi muito 100% não. Mas é o som do quê? Do discador do modem, gente. Aquele 1 pulso que você ficava madrugada para poder usar.
que é que acontecia? Você, quando queria usar a internet, você tinha que usar a internet de escada. Só que os pulsos contavam na ligação e vinha caro e você apanhava da sua mãe por isso. Então você tinha que esperar, porque na meia-noite, a partir de meia-noite até 6 horas da manhã, era um pulso só, a ligação. Então você podia passar a madrugada toda mexendo na internet e você pagava apenas um pulso de ligação. Era uma maravilha, era o sonho de todo mundo. E aí, nessa época, a internet ela se organizava em torno de organizações que criavam sites. O conteúdo era gerado por grupos organizados e postado em seus sites. Poucas pessoas tinham acesso à criação de sites. Então, todo mundo que queria alguma informação tinha que entrar no site da Universidade Federal de Campina Grande, qualquer um que queria, tinha que entrar nos sites das organizações. Quero ler notícia, eu tenho que entrar no site da Folha de São Paulo, do G1, que não tinha G1 na época, mas eu tinha que entrar nas organizações que lá tinha a informação que eu queria. Então, eu tinha que sair caçando elas. A partir daí, surgiu o Google, o pai dos burros. E o Google, então, o que foi que ele fez? Ele pegou todos os conteúdos e criou uma ferramenta de busca, onde agora eu não preciso ir à procura da organização para entrar na biblioteca da organização para saber o conteúdo. Eu só punho o conteúdo e o Google, então, pesquisa em todos os sites e organizações o conteúdo e traz para mim. O que é que isso fez? Isso organizou a internet em torno do conteúdo. Antes a internet estava organizada em torno das empresas. Agora ela se organiza em torno dos temas, dos conteúdos. E aí vieram as mídias sociais, que fizeram o quê? Agora a internet ela se organiza em torno das pessoas. Você agora quer saber de algo, você vai ter que seguir um fulano de tal que fala sobre aquele assunto. E aí aquele cara, o influenciador, passa a ser a sua fonte de informação. E agora então, a internet não gira mais em torno de instituições, mas de pessoas, de influenciadores, de indivíduos. Ou indivíduos famosos, ou indivíduos do seu círculo de amizade. Aquela dona Zefinha que põe no teu WhatsApp aquele fake news. Ou aquela tua tia que publica aquelas mensagens lá de bom dia todo dia para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, com aquelas florzinhas, com aquela mensagem. Hoje, aquela mensagem na voz de um cara bem bonito. Hoje eu sonhei com você. Bom dia. Aí aquela coisa bem brega, né? Que é antes do cringe, né? Mas aí você tem esses círculos de influência agora. Diante disso, um cara chamado, um crítico do papel das novas tecnologias nesse processo de disseminação, é um filólogo, um cara chamado Humberto Eco. Ele afirmou que as redes sociais dão direito à palavra a uma legião de imbecis. Ele diz que o que está sendo democratizado não é a informação, é a idiotice. E é verdade, infelizmente. Aqueles que antes falavam em um bar, depois de uma taça de vinho, isso ele dizendo, certo? Ele tomava uma e falava bobagem no bar, e o pessoal só limpava a baba dele e mandava ele para casa. Hoje esse cara não faz isso não, ele vai lá na internet, publica uma bobagem, fala uma besteira, várias pessoas se apaixonam pela bobagem do cara, porque sempre tem alguém que gosta, e sai compartilhando bobagem, sem nenhuma fact-checking, e olha que até o fact-check já está bichado, né? Porque depende de quem checou, porque se for alguém de direita que checou, checa de um jeito, se for de esquerda, checa de outro. Ou seja, a informação ela não está facilitada, ela foi imbecilizada. Agora, o que é que acontece? O nosso coração possui seus ídolos. Quais são? Prazer, busca pelo prazer, pelo prestígio, pelo sexo, pelo dinheiro. Os ídolos da política, o Brasil ficará melhor, símbolos culturais, filmes, séries, essa coisa toda que lança símbolos, você vê, eu não sei o que é não, eu vou descobrir ainda. Aí você vê uns adolescentes que aí põe uma capa aqui assim, um casaco, aí puxa, cobre aqui assim, fecha os olhos e fica... Eu não sei que série é essa, ou só deve ser alguma série, alguma coisa, eu não sei, estou para descobrir, estou em uma investigação para descobrir
que é isso? Os caras ficam parecendo... Ou sei lá se é Naruto. Eu acho que não é Naruto não, que Naruto é que você bota o cabelo na frente assim, né? Para dizer que é Naruto, né? Ou seja, todos esses elementos, esses símbolos culturais que antes era o Rambo, né? Eu mesmo tive um aniversário de 6 anos do Rambo, né? Onde eu botei aquela faixa vermelha na cabeça, né? E fiquei sem camisa lá, a coisa mais ridícula do mundo, né? Eu era o Rambo. Meu aniversário foi de Rambo. Então esses símbolos culturais do passado também continuam existindo. Egolatria, heresias, você é o centro do coração de Jesus. Essas coisas estão agora sendo lançadas ao vento. O coração, então, gera produtos que saem pela boca, ou pelos dedos, pelas câmeras, pelos compartilhamentos. Aquilo que te toca, ou que toca o teu ídolo, é o que você compartilha. Por isso você vê a foto daquela menininha com o dedinho na boca. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que tem a ver uma coisa com a outra, minha querida? Você quer sensualizar, vai sensualizar, mas não bota o versículo bíblico não, tem um mínimo de vergonha na sua cara. Ou aquele boyzinho lá com cara de Zé Droguinha, né? Aí você diz assim, sabe o que é que ele está expondo? A boca dele está expondo do que está cheio o coração dele. Lembra aquela musiquinha? A boca fala do que o coração está cheio. Está cheio. É a mesma coisa. O cara só vive lá, é Bolsonaro para um lado, é Lula para o outro, é Dória para um lado, é não sei quem para o outro, é não sei quem. O cara só fala disso porque o coração dele está cheio disso. Essa é a esperança dele. Essa é o desejo do coração dele. Não estou dizendo que você não possa falar. Eu falo nas minhas mídias, no meu Instagram, de vez em quando eu dou uma... Já foi atacada, aí vem uns haters, aí chama você de um bocado de coisa, nem lhe conhece, aí xinga você, diz que você é não sei o quê, xinga sua mãe, sua família, coitada da minha mãe é que sofre, aí xinga não sei o quê, nem lhe conhece, mas está lá. Sabe por quê? Porque o ódio dele, represado no coração dele, a frustração dele, ele expõe pelos dedos dele. Os dedos dele saem todo aquele ódio que ele tem. E aí, meus irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. O que sai da boca contamina. É isso que acontece. E aí, a coletividade é alimentada por ídolos individuais. Aquele boyzinho que gosta de consumir pornografia vai seguir aquela boyzinha que publica fotos sensuais. E ele vai o quê? Stalkear ela. Para ficar olhando ou seja, enquanto ela quer ser olhada, ele quer olhar. Uma idolatria alimenta o outro. E isso vai ocorrendo nesse ambiente virtual. E Deus só lá, print screen, print da tela, Deus está só lá tirando print, viu? Porque antes ele escrevia no livro, agora ele tira print. Print, 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 print. E um dia vai chegar com os prints tudo e dizer, olha aqui, o que é que tu estava vendo? E aí, gente, surge um perigo agora. Alguns filósofos da área de tecnologia e teólogos também têm identificado uma coisa chamada o perigo do hiperrealismo. O que é o hiperrealismo? Eu vou passar aqui para vocês a linguagem de uma pessoa que trabalha nesse mercado de cinema. Ele disse o seguinte: o hiperrealismo é um grande problema. Porque ele é uma ilusão que às vezes parece mais bela do que a realidade. Se a criança não tem um contato com a realidade e vai direto para o hiperrealismo, depois, para voltar à realidade, ela não sente mais como se aquilo fosse real. Tudo fica estéril, mais feio. O que é isso, pastor, que você está dizendo? Pornografia, gente. O que é a pornografia? Pornografia é um ato de duas pessoas que não é um ato real, cheio de filtros, cortes, remédios, caras e bocas que não são aquelas, vendendo para você uma imagem idealizada do que é aquele ato que eles estão cometendo ali. E aí você consome aquela hiperrealidade, ou seja, não é realidade, é uma idealização transcendente, religiosa, daquela realidade, e você consome aquela realidade. Quando você vai para o mundo real já não tem tanta graça, porque o mundo real não é tão brilhoso, tão intenso, tão videográfico, tão cheio de
tramas e histórias, porque a vida real é vida real. Você levanta todo dia, vai para a escola, come seu pão com ovo, pega um ônibus lotado com gente, com medo do Covid, chega na escola, vai lá fazer seus exercícios, não quer fazer, depois vai embora, e a sua vida é isso, meu querido amigo. Você não é aquele cara que vai acordar de manhã e descobrir que ocorreu um apocalipse zumbi e agora você vai ser o Rick do The Walking Dead que vai estar lá agora combatendo os zumbis para salvar o mundo. Você não é esse cara. Você é um cara normal, comum, que acorda todo dia, vai para o mesmo canto todo dia, vai fazer a mesma coisa todo dia para conseguir comer, dormir e sobreviver até um dia morrer. É isso que você é. Você não vai mudar o mundo, você não vai ser uma estrela, mas você vai ser um cara que Deus vai usar para a glória dele, onde quer que você esteja. Mas você não vai ser aquele cara lá do filme. Will Smith, sei lá, quem foi aí? Outro exemplo, romances. A menina vê lá aquele cara romântico que fala coisas maravilhosas, lindas e tal. Aí ela diz, pronto, quando eu casar, eu quero casar com o marido assim. Aí quando menos espera, o caba está sentado na frente da TV assistindo um jogo de futebol. Ela chega assim e diz, e aí amor, tô linda. Ele fez, vai-se embora que o jogo está quase terminando. Aí diz, ai, cadê o romance? Acabou o romance, porque o romance está lá no... as referências que eu vou usar são as referências antigas, né? Mas está lá naqueles vampiros lá do... Como é o nome dos vampiros lá? Crepúsculo, aí, estou descobrindo os cringe aqui da igreja. Crepúsculo, essa galerinha ali, todinha. Aquele romance lá do vampiro. Minha querida amiga, se existisse vampiro, ele não ia querer namorar com você, não. Ele ia querer chupar seu sangue e matar você. Certo? Então aí fizeram o quê? Botaram os caras até para brilhar. Coitado do Drácula, ele ficar revoltado com aquilo. Mas aí você tem o quê? Você tem filtros de fotos. Vocês sabiam que já existem estudos comprovando que o uso excessivo de filtros em fotos pode revelar problemas emocionais e psicológicos, ou pode gerar crise de identidade, gente. Já existem casos de jovens que não querem mais nem sair de casa, porque quando se olha no espelho, ela não consegue ver aquele filtro maravilhoso que ela usou no Instagram. O que está acontecendo? Ali ela gerou uma idealização dela mesma. Ela vai tirar a foto e secou a barriga. Fez uma pose lá que você diz... Tem gente, não sei se já aconteceu isso com você. Você conhece alguém pelo WhatsApp. Aí você diz, mas pai, fulano, beleza. Aí você vai lá conhecer a pessoa. Você chega que você não encontra a pessoa. Aí a pessoa diz, sou eu. Aí você não conhece. A pessoa lá na foto dela, ela está lá, a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas ela não é aquela coisa que está lá. Porque ela usou filtro, usou Photoshop, usou transformações, secou barriga, puxou não sei o que lá, fez um efeito muito... Cara, aquilo não é a realidade, ela apenas idealizou o que ela desejaria. Isso é perigoso para o coração. Exposição de uma vida irreal. A vida é maravilhosa, a vida de todo mundo é muito boa, mas vai olhar a vida da pessoa na realidade. A gente que é pastor, a gente conhece os casais, né? Faz aconselhamento, acompanha e tal. Quando você vê um casal lá, ela é a mulher mais importante da minha vida, nunca vi uma pessoa mais linda, maravilhosa, não sei o que lá. Aí você que é pastor faz, sei. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei quem você é, meu camarada. Dia dos namorados, meu amigo, é só foto, romance, todo mundo, ninguém briga no dia dos namorados, todo mundo é maravilhosamente bonito, arrumado, namorador, apaixonado, é uma vida linda. Quem está solteiro fica o quê? Em depressão, porque vê tanta perfeição por aí que diz, meu Deus. Aí arruma um namorado para quê? Para viver a mesma hipocrisia que os outros estão vivendo. O que é que acontece? A gente deixa de viver a vida real para viver o hiperreal. Isso é um risco, gente. Isso é um problema. É por isso que tem tantos jovens que não querem mais viver a vida real, porque a vida real é sem graça. A internet eu consigo dominar. Lá naquele jogo eu sou o machão que eu sempre quis ser. O cara lá, o Rambo lá, eu vou ser dentro daquele jogo. Mas a minha vida real, quem eu sou? Um magricelo velho que estou lá estudando na minha classe lá, eu não sou aquele cara musculosão que eu vejo lá. A gente está vivendo, aí você vê, por exemplo, uma situação interessante.
O feminismo hoje ele tem vendido a imagem de uma mulher totalmente fora do comum. Você olha lá uma viúva negra, ela sem poderes, eu acho que ela não tem poder não, mas ela está lá, e aí tem 50 homens, e ela toma chute para cá, toma pernada, toma não sei o que lá. Pega uma mulher normal, ou mesmo que seja do UFC, põe ela ao lado de 50 homens, vê se ela consegue dar aquelas porradas todas que aquela mulher dá. Não existe. Não é real. É a mesma coisa lá o Jack Chan. Não é real, gente. Aquela vida não é real. Aquilo ali é uma idealização, é um desejo, é uma história, é uma ficção. O problema, sabe o que é? É que a ficção que a tecnologia traz está tão presente nas nossas vidas hoje em dia, na maratona da série, na internet, nas mídias, nas publicações, nas ideias. Está tão presente que a gente está começando a deixar de viver a vida real para viver o irreal. E isso tem afetado muita gente. Por que é que você acha que a adolescência tem enfrentado tanta depressão, até suicídio? Porque nós temos parte disso, a gente sabe que existem questões médicas, biológicas, que devem ser tratadas. Mas existe aquela parcela que é emocional, / espiritual. São ideias, idealizações, coisas que foi posto no coração daquele jovem que não são realidade. E ele está desejando aquilo, ele nunca vai ter aquilo, porque aquilo não é real. E ele deixa de enfrentar a vida real, ele começa a querer viver uma coisa irreal e fica triste, deprimido por aquilo. A vida dele é uma droga. Porque ao invés de querer viver a vida dele, ele quer viver a vida lá daquele herói que ele gosta, daquele ídolo do cinema, daquele político, ele quer viver aquela vida ali. Por isso a gente precisa então, vou lançar aqui 3 coisas que você tem que ficar atento. A primeira, Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Põe guarda no coração. Põe lá os soldadinhos lá. Teu coração. Para protegê-lo contra as influências das ideologias, das paixões do mundo, das paixões da mocidade, das mentiras daquele filme de romance que a menina diz: eu vou casar para viver aquilo. Você não vai viver aquilo. A vida real não é assim. Ou aquele rapaz que casa e diz: eita, meu amigo, eu vou fazer igual aquele cara daquele filme pornô que eu assisti. Você não vai, meu amigo. Você não vai, aquilo é irreal. Aquilo é uma ilusão, aquilo é uma idealização. Não assista esses filmes, viu? Eu estou dizendo isso para o cara que assistiu porque está numa vida desmantelada. Certo? Mas não vá procurar encher sua cabeça de lixo, não. Certo? Guarda o seu coração. Sabe por quê? Porque dele procede as fontes da vida. É importante. Segundo, Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Sabe por que tem tanta gente perturbada, gente? Porque você passa o seu dia alimentando sua mente de bobagem. Olha, uma coisa que eu deixei de praticar, que eu vi que estava me fazendo mal. Eu acordava pela manhã e ia olhar o WhatsApp para ver se tinha mensagem. Eu parei com esse negócio, gente. Sabe por quê? Porque já aconteceu de eu abrir, olhar lá e ver uma vez um jovem chegou e disse: pastor, quero falar com você, é muito importante, está acontecendo uma coisa muito séria. Amigo, eu fiquei preocupado, né? Tentei entrar em contato com o cara e tal. Rapaz, minha manhã inteira foi de preocupação com aquilo ali. Eu disse: meu Deus, aí fui orar pelo rapaz e tal. Gente, quando ele me revelou o que era uma coisa tão boba. Na hora do almoço, ele disse: pastor, estou no intervalo do almoço. Aí ele me falou o que era. Eu disse assim: meu Deus do céu, minha manhã foi destruída por causa disso. Então eu disse: sabe uma coisa, eu vou deixar isso de lado. Estou aqui citando um exemplo, porque muitas vezes a gente alimenta a nossa cabeça com tanta bobagem, cara. A gente começa a fazer aquelas maratonas lá de série. Lá as meninas gostam mais, né? De Grey's Anatomy. Aí fica querendo ser a Grey. Vai olhar a quantidade de ideologia, de bobagem, de coisa doida que tem naquela série ali, meu amigo. Você está enchendo sua cabeça de lixo. Aí depois você passa a sua vida com aquilo ali. Quando menos espera, sua mãe diz assim: ei, acabou o gás, vai trocar. Você, eu era uma doutora, cirurgiã, tão respeitada. Agora eu vou trocar o gás. Vai, porque é a sua vida. Aquela vida é de outra pessoa. Quer dizer, que nem existe, né? Porque é um personagem.
E aí você diz, pastor, como é que eu faço então para manter minha mente no caminho certo? Salmo 119, verso 9 a 10 diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando o seu caminho, conforme a tua palavra, ou seja, a palavra é o GPS da minha vida. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Deus, o Senhor é o meu pastor, me guia, Pai. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O maior segredo de viver nesse mundo digital não é se fechar numa bolha, não. É ampliar ainda mais o teu discernimento bíblico, para que você possa proteger a mente e o coração quando aquela ideia ruim bater à tua porta. Quando aquele pensamento começar a te dominar, quando aquele vício começar a querer manipular você, você diz, opa, peraí, não, meu coleguinha, não é por aí não. Quando aquela ideologia começar a tentar dominar teu coração, você diz, opa, não é por aí não, viu? A palavra de Deus não diz que é assim não, a palavra de Deus diz que é assim. Você não vai me dominar, você não vai me controlar. Eu digo isso para os meus filhos, eu digo, olha, se tem uma determinada série que tem uma carga ideológica e tão ruim, evite, não assista não, mesmo que os amigos, os colegas estejam tudo assistindo, não assista. Mas se tem aquelas séries, que toda série vai ter sua ideologia, porque é produto cultural, e o produto cultural tem cosmovisão, certo? Faça o seguinte, ligue o filtro mental e faça uma análise. Deixa eu citar aqui um exemplo, um filme chamado Luca, é Luca, né? Que saiu agora recente da Disney. O menino, ele é pastor de peixes. Ele vive dentro do mar, pastor de peixes. Aí ele vai, então, os pais dele dizem assim, olha, você não pode sair do mar, porque lá é perigoso, é um mundo terrível, é destrutivo, blá, 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 essa coisa toda. Toca o maior terror na mente do menino. Aí o menino fica com medo, né? Só que aí o menino encontra um amigo que diz assim, não é bem assim não, lá é bom, lá é maravilhoso. Lá tu vai viver altas aventuras. Aí o que é que acontece? O boyzinho vai lá, segue o amigo, desobedece os pais e vive as mais maravilhosas aventuras da vida dele. Qual é a mensagem desse filme para as nossas crianças? Desobedeça seus pais, ouça o coleguinha da escola e viva feliz. Essa é a mensagem. E aí está lá, o menino lá, e a baba descendo, e ele consumindo aquilo ali, sem nenhum filtro moral, sem nenhum cuidado, confronto com a palavra. Ele tem que dizer, é legal, ele viveu umas aventuras, mas na vida real, desobedecer os pais não vai levar você para aventuras maravilhosas não, viu? Vai dar uma olhadinha, chega lá no presídio e pergunta, aquela galerinha que está lá, quantas vezes eles ouviram os pais e as mães? Vai lá perguntar. Aí você vai ver a realidade. De cada 1 milhão, talvez deu certo. Mas será que é assim que eu quero viver? Como o filme da Disney disse para mim que eu tenho que viver? Não, eu tenho que viver conforme a luz da palavra. Amém?